E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida insana. Essa daqui é uma partida super estranha em vários aspectos. Primeiro, é uma partida onde um jogador amador vence ninguém mais, ninguém menos do que o Garry Kasparov, isso por conta própria já é um feito incrível, né? Um jogador com 2.170 pontos de rating, é um amador forte, mas é um jogador amador e ele venceu um dos melhores jogadores de todos os tempos, é uma coisa extremamente incomum. Mas o que realmente torna essa partida algo diferente não é só que um amador venceu o Kasparov, é qual foi a defesa utilizada pelo jogador de pretas para fazer isso. Nós tivemos aqui por parte do Kasparov que estava de brancas, nessa exibição simultânea, peão em D4, e o Wilder Cotrina, o nosso amador do Peru, jogou cavalo em F6 a defesa índia, tudo normal. Vem peão em C4 e pretas têm acesso a uma série de lances que são super normais e jogados o tempo inteiro. Dá pra jogar E6 tentando levar a posição para uma Ninzo Índia, G6 tentando levar a posição talvez para uma Grunfeld, talvez para uma Índia do Rei, mas aqui o Cotrina acaba jogando o lance B5, que é o gambito piranês. Um gambito com 0% de taxa de vitórias em partidas de mestre. Essa não conta como uma partida de mestre, porque só um dos dois jogadores é uma partida de mestre, mas na base de dados do chess, esse gambito foi jogado 5 vezes e nenhuma das 5 jogadores de pretas venceu, e é um gambito completamente desconhecido, né? Ninguém nunca viu isso. É um gambito extremamente estranho. Qual que é a ideia do gambito? A ideia depois de C toma B5, o jogador de pretas vai ter acesso a essa diagonal para flanquetar o bispo, e eventualmente vai jogar A6, e vai deixar as brancas trocarem um peão para ter desenvolvimento relativamente rápido. Esse é um gambito bom que eu recomendo? Na verdade não, mas você vai ver que não é tão simples jogar contra ele, afinal de contas o grande Kasparov acabou dando vantagem para as pretas na abertura. Sim, você não ouviu errado, Kasparov errou na abertura e deu vantagem para o jogador de pretas. Então, sem mais delongas, vamos ao restante da partida. Aqui o Wilder Cotrina jogou E6, lance natural. Temos cavalo na casa de C3 e bispo em B7. Então o que o jogador de pretas está fazendo? Está controlando bastante os avanços E4 e D5. Não está deixando esse tipo de avanço vir porque mataria o bispo da diagonal. Vem cavalinho F3, peão em A6 aqui por parte das pretas, como a gente discutiu. A ideia é deixar o jogador de brancas trocar esse peão para acelerar o desenvolvimento. E depois de peão toma, a gente toma de cavalo. Isso parece bastante com o gambito benco, né? Qual que seria a, vamos dizer assim, a vantagem do jogador de pretas em troca desse peão? Pretas estão melhor desenvolvidas do que as brancas, isso é fato. E o jogador de pretas, na verdade, tem pressão ao longo dessas duas colunas que não tem peões, certo? Então o jogador de pretas vai jogar para pressionar aqui na ala da dama se tudo der certo. Kasparov joga E3, temos bispo em E7, aqui bispo em D3 por parte do Kasparov, e os dois jogadores fazem o roque, ao ponto que o Cotrina joga peão em C5, questionando o centro do jogador de brancas. Nessa posição tem uma série de lances que fazem sentido, que podem ser jogados. Se você toma o peão, o cavalo, é claro, volta para o jogo, mas nada demais, a posição segue relativamente boa para o jogador de brancas. Só que acredite ou não, estamos no 10º lance e o Kasparov comete um erro. Ele joga o lance tremendamente natural, dama na casa de E2, com a ideia de que se nessa posição o nosso querido Wilder Cotrina tome na casa de D4, o Kasparov vai tomar de cavalo, e depois ele vai trazer uma torre para a coluna D que a dama deixou. Só que nessa posição, o lance dama na casa de E2 deixa passar uma sequência que dá vantagem para o jogador de pretas. Então já temos aqui a nossa posição para você pausar o vídeo e tentar encontrar qual é a sequência que dá vantagem para as pretas. Não é uma sequência particularmente fácil, o que já mostra que apesar do Wilder ser um jogador amador, ele é um amador tremendamente forte por ter encontrado essa sequência. E tudo começa com o lance cavalo na casa de B4. E esse lance vem com qual ameaça? Com a ameaça de tomar na casa de F3. Qualquer ideia, o cavalo está sobrecarregando a dama, que agora defende o bispo e defende também o cavalo. Então a ameaça seria se A3 fosse jogado, por exemplo, cavalo por D3, dama toma, bispo, por exemplo, por cavalo, ou até bispo em A6, ganhando material. Bispo em A6, nesse caso, é uma outra ameaça da posição. O que o Kasparov pode jogar aqui? Ele poderia, por exemplo, jogar torre em D1, o que não resolve o problema. Porque apesar do bispo estar super protegido, depois de cavalo por D3, se você não quiser perder material, você tem que tomar de dama. E aí você permite bispo por cavalo, expondo o seu rei. Por que você tem que tomar de dama? Porque, novamente, tem a ideia do bispo em A6 ganhando material. E se nessa posição o jogador de preta jogasse algo como, por exemplo, o bispo de volta para B1, o mesmo bispo em A6 ganha material. Então, o que o Kasparov faz? Tentando lidar com a ideia do bispo em A6, vindo aqui por jogador de pretas, ele joga bispo em B5,
que é uma maneira de você lidar com isso, porque mantém o bispo nessa diagonal. No entanto, nessa posição, esse lance, apesar de parecer salvar as brancas, não salva, porque vem bispo por cavalo de qualquer forma, e novamente você não pode tomar de dama, porque agora a dama tem que defender o peão de D. Aí você fala, nossa, como que a dama tem que defender o peão de D? Do que você tá falando? Eu tô falando do cavalo em C2, que é um duplo na torre e no peão. Então se dama toma, peão toma vai ser jogado, e quando você toma de volta, cavalo em C2 ganha um peão de volta, e ainda acaba ganhando o par de bispos. Então as pretas não somente igualizam nessa linha, como também estão melhores por ter mais peões no centro do tabuleiro. Brancas têm seus peões passados? Tem, mas pretas têm também. Então, nessa posição depois do bispo em B5, o Wilder toma em F3 e o Kasparov tem que tomar de peão. E nós temos aqui uma posição que é melhor para o jogador de pretas, porque as brancas têm o seu rei completamente exposto e uma estrutura de peões terrível, né? Nessa posição, para manter a sua vantagem, o Wilder teria que ter jogado o peão toma. E depois o Kasparov tem que tomar de volta. Apesar dele ter os seus peões passados por aqui, a estrutura é muito ruim. Tem um peão isolado, tem dois peões dobrados isolados e tem mais um peão isolado, e o rei está exposto. Então, por conta do número enorme de ilhas de peões que o jogador de brancas tem e o número de fraquezas, pretas teriam uma vantagem clara. Só que o Wilder tentou, na verdade, jogar para explorar o rei exposto e jogou dama em D6, não tomando e isolando o peão de D. E depois que o Kasparov toma, ele toma alegremente de dama pensando, ok, eu vou atrás desse rei. Só que aqui o Kasparov vai mostrar que, na verdade, não é tão fácil de atacar o rei das brancas quanto pode parecer, e apesar dele ter peões dobrados na frente do rei, isso não é o fim do mundo. E o Kasparov tem uma vantagem muito clara, que é a vantagem de um peão extra, e esses peões aqui estão passados e conectados. Então, Kasparov já virou o jogo, porque dama em B6 com toda certeza foi um erro. Nós temos o A3 ameaçando tomar o cavalo. Aí você fala, não tá ameaçando tomar o cavalo porque o peão tá cravado. Mas tá, porque vem com tempo na dama. Então a dama tem que sair. Dama em H5. E nesse caso, agora sim não tá ameaçando tomar o cavalo porque perde a torre. Mas depois do bispo em D2, o cavalo tem que sair. E aqui o Wilder joga cavalo em B5, né? Porque o cavalo ia ser tomado. E agora o Kasparov começa a trocar peças. E é sempre bom quando você tem peões passados, você forçar a troca de peça. Cavalo por cavalo parece um lance que você não queria jogar, porque traz só um cavalo pro centro do tabuleiro, mas é um lance muito bom, porque no futuro o jogador de brancas vai ficar com esses peões passados bem avançados, e as pretas vão ter poucas peças para defender essa ameaça. E fica bem mais difícil também de você montar um ataque se você tem poucas peças. Então o Kasparov continua. F4, fecha essa diagonal para não ter nenhum tipo de ataque por parte do jogador de pretas. Vem dama em G6 cheque, em H1 e torre em B8 pressionando o bispo. Kasparov joga bispo em D3 com tempo na dama e o Wilder joga peão em F5 simplesmente, né, pegando espaço no centro do tabuleiro e lidando com essa ameaça. E aqui o Kasparov, querendo romper o centro do tabuleiro, joga peão em E4, que é uma escolha bem lógica se você é o jogador que possui o par de bispos. Parece que é um lance que enfraquece essa diagonal, mas como ele é o único que tem um bispo de casas claras, é um lance que faz bastante sentido. F por E4, bispo por, dama em F7 e nessa posição, né, claro, o peão de B está ameaçado, então B4 é jogado aqui por parte do Kasparov, já fazendo progresso com seus peões passados. Nós temos bispo em F6 por parte do Wilder, atacando a torre em A2 e torre em A4. E é um lance não muito eficiente, né, se você pensar. A torre é uma péssima bloqueadora, né? Você quer peças menores bloqueando os peões passados, não as peças pesadas como a torre. No momento que essa torre for atacada, ela vai ter que sair daqui, inclusive algo simples como o bispo na casa de C2, já fura o bloqueio com relativa facilidade e os peões vão conseguir avançar. Mas o Kasparov é muito preciso. Ele joga dama em D3 com tempo no peão de H e forçando o enfraquecimento da ala do rei, e depois joga dama em B3, furando o bloqueio com a dama, que também apoia o avanço dos peões. Torre em A7, A4, e de repente parece que vai ser uma vitória muito simples aqui por parte do Kasparov, sem muito suor, né? O jogador de brancas aqui tem uma clara vantagem. O Wilder joga peão na casa de D6, é difícil dizer por que peão em D6 foi jogado, é um lance difícil de explicar, e o Kasparov joga peão em A5, continuando fazendo progresso aqui com os peões passados. O Wilder joga rei em H8, tirando o rei dessa diagonal. Nessa posição, o Kasparov joga um lance que, do ponto de vista lógico, faz muito sentido e não abaixa a precisão dele. É um lance que a posição dele vai continuar ganha. Ele joga F5. É um lance que faz muito sentido, posicionalmente falando, porque nós temos aqui, ó, 4 peões que estão todos conectados. No entanto, você não pode tomar com o peão de E, você tem que tomar com o peão de G, porque se você tomar com o peão de E, vai cair o cavalo limpo.
Ao tomar com o peão de G, no entanto, você isola o peão de H, e agora o Kasparov toma o cavalo, e depois que você retoma, você antes tinha 4 peões que eram saudáveis conectados, e você tem agora peões dobrados, você tem também aqui um peão isolado e mais um peão isolado. Então, o lance F5 por parte do Kasparov é um lance que faz total sentido da perspectiva lógica, mas da perspectiva prática, certo? Isso dá chances para as pretas, porque não tem mais um peão em F4, o que abre essa diagonal para o bispo trabalhar, e ao tomar com o peão de G, você também abre a coluna G. Então, o Wilder vai utilizar desses dois recursos, dessa diagonal e da coluna G, para começar um contra-ataque, que é algo que ele não tinha antes desse F5 do Kasparov. Dama em F3, o Kasparov ameaça os dois peões, bispo em E5, ativa o bispo e defende os dois peões. Torre em C2, coloca a torre na coluna aberta, torre em G8, coloca a torre também na coluna aberta. D5, o Kasparov segue avançando seus dois peões, e nessa posição vem torre em G4, que é um lance extremamente criativo, permitindo a infiltração da torre na oitava, se o Kasparov quiser, para bloquear a dama da visão da casa de H5 para você poder jogar no futuro o lance dama em H5, ameaçando checkmate e gerando problemas por aqui. E nessa posição não é nada fácil de jogar se você é o Kasparov. O Kasparov joga B6, gerando uma ameaça na torre, e vem torre em A8. E aqui, a sequência correta para o jogador de brancas defensiva não é uma sequência fácil de encontrar. A ideia correta para as brancas é torre G1, e parece ser um lance que convida as pretas a te atacar. Convida a torre, toma a torre, quando você toma de volta, torre G1 com o tempo, trazendo mais uma peça para o ataque e convidando aqui uma dobra ao longo da coluna. Mas é a maneira correta de seguir, porque depois de torre C1, o jogador de pretas não tem nada, não tem dama em H5, você pode reagir a dama em H6 também não tem, então o jogador de pretas não tem nada de fato se você jogar torre G1. Kasparov vê que o problema, então, do dama em H5 é aparecer em H2. Então ele já faz uma decisão relativamente questionável, que é bispo em C3. Beleza, eu vou trocar esse bispo para eliminar a pressão, mesmo que eu conserte a sua estrutura de peões. O Wilder joga a torre G8, dobrando torres. Vem bispo toma bispo, peão toma. E nessa posição, acredite ou não, pretas têm uma ameaça muito grave de jogar dama em H5. E como exatamente você lida com essa ameaça, eu te pergunto. Nessa posição, tem somente um bom lance defensivo para o jogador de pretas. Então, eu quero que você pause o vídeo agora e tente encontrar qual é esse único lance defensivo. Perdão, falei para as pretas, mas é para as brancas, vocês entenderam. O único lance que segura é o lance peão em H3. E esse lance é muito impactante, porque aqui, mesmo que venha dama na casa de H5, o jogador de brancas pode segurar com o rei na casa de H2, e se você tentar, por exemplo, torre em G2, o descoberto para ganhar a dama, ele pode tomar de dama, e no final das contas, duas torres, né? Contra a dama é melhor para as brancas, principalmente com esses dois peões passados. O Kasparov, no entanto, não encontrou esse lance H3. Ele jogou um lance igualmente natural, torre em C1, preparando para jogar torre na casa de G1. Só que aqui, pretas estão completamente ganhas depois do lance dama em H5. E dama em H5 vem com uma ameaça de checkmate, na verdade. A ameaça que a gente está gerando é a ameaça de torre G1 cheque, e quando você tomar, dama por dama em F3. Então, se branca jogar um lance aleatório, torre G1, né? Se você tomar de torre, dama, tomar dama, vai ser checkmate. Se você tomar, na verdade você não tem escura, né? Tem que tomar de torre, não dá para tomar de rei. Então, é uma ameaça de checkmate no dama em H5. Como que o Kasparov lida com isso? Dama em E3. Beleza. Nesse caso, torre G1 não vai ter dama em F3. Mas, F4. E nessa posição, o Kasparov abandona, porque na verdade nós temos checkmate forçado nos próximos 7 lances, independente do que o jogador de brancas jogue. A melhor sequência para as brancas é torre G1. Mas, peão toma dama, né? E basicamente você não tem muito como parar o mate depois. Você vai fazer o que aqui? Se você tomar de volta, vai vir, por exemplo, dama por H2, seguido por torre em H4, checkmate. Certo? Qualquer outra coisa que o Kasparov jogue, vamos imaginar que depois do F4, o Kasparov volte a dama para F3, aí torre G1 também vai ser checkmate de novo. Vamos imaginar que nessa posição o Kasparov jogue alguma outra coisa, dama em H3, né? Torre em H4. Você não tem como parar essa ameaça de simples de torre por H2 e não dá para parar. Então,
A primeira vez que o Gambito Piranês foi jogado contra um mestre, um jogador do calibre do Kasparov, o jogador amador acabou vencendo um dos melhores jogadores da história do xadrez. Foi assim, um vacilo enorme do Kasparov defensivo, mas não deixa de ser um baita jogo interessante. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.